programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos aqui com o apoio inestimável do nosso companheiro Assauri Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Pedindo que Jesus nos abençoe a todos, nos proteja e ilumine nossos caminhos. Meus irmãos, nesse próximo sábado, dia 17, nosso querido amigo, irmão, Dr. José Henrique Rubim, antigo colaborador, médico, terapeuta, um servidor excepcional, e que há muito tempo trabalha conosco na equipe do Dr. Jorge Andréa, no nosso instituto, mas que este semestre aceitou desenvolver a cadeira de ciência espírita. E dentro da ciência espírita, já que ele é um médico e é um terapeuta, ele está trabalhando com a saúde quântica, a leitura quântica da saúde. E nessa última palestra do ano dele, ele vai apresentar o tema autocura. Nós achamos que é absolutamente imperdível. Estão todos convidados. Dr. José Henrique Rubim, trabalhando o tema autocura, dentro da leitura da ciência espírita, neste sábado agora, dia 17, às 3 horas da tarde. Como sempre, de 3 às 4h15, o companheiro desenvolve as suas ideias. Temos um pequeno intervalo e depois retornamos para debates, conclusões e a ampla liberdade do auditório, que pode discordar, pode acrescentar. Enfim, é uma tribuna muito aberta, muito democrática, do Instituto Cultura Espírita, tal qual nosso querido Diolinda Amorim colocou para todos nós, a nossa fonte de inspiração. Mas as atividades no sábado começam cedo, às 9 horas da manhã, de 9 ao meio-dia, o nosso querido Silvio Cruz Portugal, nosso conselheiro, ele tem 2 turmas de mediunidade e doutrina espírita, São fundamentos até importantes para que as pessoas possam acompanhar bem as outras aulas que são ministradas para o Instituto. O Silvio Cruz Portugal herdou uma metodologia muito boa de ensinar esses conceitos introdutórios, e todos estão convidados de 9 ao meio-dia. É gratuito, como tudo se faz no Instituto. E ainda no sábado, de 12 às 13h30, o nosso companheiro Altamiro Rocha, que é um esperantista de escola, tem 2 turmas de Esperanto Básico 1 e Esperanto Básico 2, em que há uma iniciação ao Esperanto e depois começa-se a ler alguns livros básicos de espiritismo em Esperanto, trabalhando em conjunto, e é muito agradável, o Esperanto, essa língua neutra internacional. Nós achamos que lá no futuro todos os povos do mundo vão usar o Esperanto. Hoje gasta-se uma fortuna na ONU, na Unesco, todas essas organizações internacionais, porque há 7 línguas oficiais, tudo é traduzido para essas 7 línguas. E nós temos centenas de línguas que se falam no mundo inteiro, e é uma complicação, gasta-se um dinheiro enorme com traduções, E que nem sempre são boas. Não sempre são boas, porque às vezes palavras numa língua têm outro significado em outra língua, É muito complicado. Então é caro, demorado, reuniões que se fazem, que podia resolver a coisa em meia hora, leva 3 dias, porque só de tradução é uma grande confusão, Então o Esperanto vem para isso, mas é uma ideia avançada, é uma ideia humanitária, em que as pessoas têm que se respeitar umas às outras, têm que aceitar o outro como o outro é. Enfim, passa por muitas questões que nós ainda estamos gradativamente implantando, mas isso virá. Na sociedade da nova era, isso virá certamente, e essa língua neutra internacional, Esperanto, estará por certo aí. E nós temos um compromisso, que envolve Evangelho, Espiritismo e Esperanto, são os 3 E's, Evangelho, Espiritismo e Esperanto. O Instituto, modestamente, oferece sua contribuição, e o nosso Altamiro Rocha está lá disponível, a partir de meio-dia até 1h30 da tarde. E ainda nós temos, como esse é o nosso 3º sábado, o Dr. José Henrique Rubim. Na verdade, ele vai dar aula das 3 horas, mas ele começa às 1h30, que é 1h30 da tarde, com a coordenação do nosso Dr. Jorge Andréa, que por si só é uma garantia de alta qualidade. Nós estamos estudando o pensamento de Joana de Ângeles.
Então, o Dr. Rubim, de 1h30 às 3h, 14h45, melhor dizendo, ele apresenta o pensamento de Joana de Ângeles. Depois, às 3h, ele vai apresentar o trabalho de autocura. É uma atividade de alto padrão, de alto nível, sabe, que nós oferecemos aos nossos companheiros, na certeza de que é a contribuição que o nosso Instituto pode dar. E na medida em que isso vai para o mundo, né, através da tviceb.com, www.tviceb.com, vai pela internet para o mundo inteiro, né? É a nossa contribuição modesta, mas é um material que certamente a Casa Espírita não tem condições de produzir naturalmente. Então é o nosso trabalho que fica aí oferecido a todo mundo. Os nossos sites, eu já falei aqui da TV ICEB, né? A TV ICEB está dentro do nosso portal, www.portaliceb.org.br. Lá dentro, os irmãos acham o caminho, né, para www.tviceb.com. Além disso, estamos disponíveis pelos e-mails culturaespírita@oi.com.br e Instituto de Cultura Espírita do BR@gmail.com. Estamos à disposição de todos na nossa sede, a Rua dos Invalidos 182, que nos é cedida graciosamente pelos nossos irmãos do Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro, né, o SERGE. E nossos telefones fixos 21-2224-1060 e 21-2224-0736. Ficamos muito felizes com a participação de todos, com a presença de cada um. No nosso Instituto tem muito material que pode ser oferecido ao movimento espírita e nós estamos à disposição de todos os nossos irmãos. Vamos então nos preparar agora para ouvir a nossa querida Natasha McKenna, que está vindo por aí, como sempre, com a sua arte luminosa para tocar os nossos corações. Isso. Até já, meus irmãos. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. O momento musical do dia de hoje inicia com uma leitura de um texto, Carta de Clemente Romano aos Coríntios, traduzido do grego por Dom Paulo Evaristo, que faz parte do livro Paulo, um homem em Cristo, uma publicação da Federação Espírita Brasileira de autoria de Rui Kremer. Por ciúme e discórdia, Paulo ostentou o preço da paciência. 7 vezes carregado de cadeias, exilado, apedrejado, arauto no Oriente e no Ocidente, recebeu a ilustre glória por sua fé. Ensinou ao mundo toda a justiça e chegou aos confins do Ocidente, dando testemunho diante das autoridades. Assim, deixou o mundo e foi em busca do lugar santo, ele que se tornou o mais ilustre exemplo de paciência. Queridos amigos ouvintes, este pequeno trecho nos passa bastante a mensagem que há tempos, há mais de 2000 anos, o Mestre Jesus veio nos ensinar. As grandes lições estão marcadas por toda a eternidade nos exemplos do Divino Mestre. Que nós saibamos como lidar diante das adversidades, das vicissitudes e das intempéries da vida cotidiana. Que a nossa tarefa é amar, perdoar sempre, tolerar, respeitar, compreender. E uma das coisas mais importantes que Jesus nos exorta é o perdão incondicional das ofensas. Jesus também deixa claro a necessidade de que é necessário perdoar para ser perdoado. E é através dessas lições de Jesus que vamos aprender a começar, de fato, a vivenciar e a praticar o Evangelho. Que possamos aprender e apreender no íntimo e no âmago de nossos espíritos as verdadeiras intenções
da verdadeira caridade. Vamos ao nosso número musical do dia de hoje, desejando a cada um de vocês muita luz, muita paz e Jesus aos seus corações. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Vocês acabaram de ouvir a nossa querida Natasha, né, que é uma médium muito especial, nasceu com esse dom magnífico da música, não só canta magnificamente, como toca pelo menos 14 instrumentos diferentes, né, e toca muito bem, e está estudando, está se preparando, não só na parte lírica, né, na parte do canto, como também na parte espiritual, né? Nós estamos apoiando muito a nossa Natasha, porque ela, pelo que percebemos, é uma dessas médiuns que vem para o tempo novo. Nós aprendemos com a espiritualidade que essa era de mudanças haverá um toque sagrado no coração das pessoas. É um toque de sensibilidade, né? Agora, no século XXI, nós temos que resolver essas questões do relacionamento entre as pessoas, relacionamento generoso, cordial, amigo, né? E as pessoas têm que estar estimuladas para isso. E a arte, dizem os benfeitores, a arte espiritualizada é um toque sagrado, como se fosse assim um beijo de amor no coração dos homens, para que eles se sintam estimulados a uma outra relação. E vamos receber vários médiuns desse tipo, que vão usar a arte. Não é sem outro motivo que nós já temos na obra de Fabiano de Cristo o nosso clube de arte, que tem por objetivo divulgar a arte espírita. E há alguns anos nós recebemos, há pouco tempo, a visita da nossa Natasha, com essa arte esplendorosa, essa capacidade magnífica, né? E ela está sendo amparada por nós, sobretudo pela obra de Fabiano de Cristo, pelo Instituto Cultura Espírita, para que se prepare para a sua condição mediúnica, em que ela deverá estar em boas condições psíquicas, espirituais e ao lado das condições das cordas vocais, etc., para poder apresentar o seu trabalho. Por isso nós estamos aqui felizes pela sua participação no nosso programa, que já é uma contribuição.
e nós até queremos que o movimento espírita inteiro entenda o que está acontecendo com ela e apoie, não com meramente elogios, né? Mas apoie no sentido de orações, de suporte espiritual e ainda de preparação, né, dessa grande alma que vem para ajudar a humanidade a ser um pouco melhor. Mas nesse momento, né, Saruí, nós temos as nossas perguntas e respostas aqui. Né? Hoje é a Terezinha de Jesus Folgose, do Meia, né, que ela está nos enviando aí. Inicialmente ela pergunta assim: o que é o passe? Saruí, o que é isso? Bom, antes de mais nada, Terezinha, eu achei interessante a sua pergunta, porque até dá a oportunidade da gente abrir um pouco o leque dessa questão. Nós chamamos no Espiritismo de passe, mas na verdade este processo de transferência de fluidos de uma pessoa para outra, né, essa transfusão energética, né, ela já é um processo conhecido desde antes dos egípcios. Os médicos egípcios, eles já praticavam o magnetismo no sentido de transferir energia para o equilíbrio orgânico das pessoas. Em quase todas as civilizações, até que antigamente esse processo não era um processo dentro das religiões, era um processo mesmo de prática terapêutica, né? Os egípcios, você sabe, há 5, 6 mil anos atrás, eles já praticavam a trepanação craniana, ou seja, eles abriam a caixa craniana para poder interferir em tumores no cérebro e etc. E ao redor dos cirurgiões que faziam isso, tínhamos magnetizadores que ficavam energizando o ambiente o tempo todo, né? Então, Terezinha, o passe é uma transferência energética, né, de uma pessoa para outra, através da prece e da imposição de mãos. É um procedimento largamente utilizado nos centros espíritas, mas é também utilizado em outras religiões, principalmente nas religiões orientais. Tem nomes diferentes, mas o princípio é o mesmo, né? As energias, Terezinha, são oriundas dos fluidos humanos, que vêm do passista, né, e dos espirituais, que vêm dos espíritos que trabalham com a equipe de médiuns. Nesse caso, Terezinha, existem 3 tipos de magnetismo: o magnetismo humano, o magnetismo espiritual e o misto, quer dizer, a mistura de um e de outro, né? O tipo de magnetismo que é utilizado nas casas espíritas é esse misto, pois a ação dos encarnados soma-se à ajuda benéfica dos espíritos que trabalham na área, qualificando, direcionando e potencializando os fluidos humanos, né? Agora, o passe, Terezinha, ele tem um objetivo de equilibrar o organismo, procurando organizar áreas do corpo que estejam afetadas, né? André Luiz, ele explica isso muito bem na questão, num livro dele, Evolução em Dois Mundos, né, onde ele explica como é que funcionam os chamados centros vitais, né? André Luiz define que são 8 os centros vitais. Eles estão distribuídos ao longo do nosso corpo, e na medida em que um determinado órgão esteja em desequilíbrio, esteja em defasagem, então os passes, o magnetismo que os passes geram, ele então é direcionado para aquele determinado setor, e procura então equilibrar a parte orgânica que esteja em desequilíbrio, que esteja afetada. E isso funciona até para o próprio espírito do indivíduo, né? Então, basicamente, isso é o passe, Terezinha. Uma transfusão de fluidos, né? Muito bem. Mas ela está interessada mesmo nesse negócio de passe. A pergunta seguinte que ela manda qual é: o que é um passe anímico? Essa palavra do passe anímico também é bastante utilizada, né? Aliás, a questão do animismo ainda é uma questão que é muito conversada, né? Como diziam os antigos, nos arraiais espíritas, né? Porque muitas vezes ele é confundido, misturado, como se fosse uma coisa que não tivesse, assim, seria mais uma influência da pessoa do que propriamente do espiritual, mas não é bem assim, não.
O animismo, Terezinha, é um termo usado para designar a ação oriunda do próprio médium. Então, o passe anímico é aquele em que se utiliza o magnetismo humano. Allan Kardec nos ensina que os fluidos oriundos do magnetizado sempre recebem a ação espiritual, mesmo que ele não acredite nisso, pois todos possuem anjos guardiões ou guias espirituais. Além do mais, estando mergulhado no fluido cósmico universal, o passista sofre a ação do mundo espiritual sobre ele. Então veja bem, o que se pode dizer como passe anímico, ou seja, que seja oriundo do próprio ser humano, não quer dizer que ele esteja gerando ou ele esteja imbuído desse magnetismo. Todos nós fazemos parte desse grande conceito universal e convivemos harmonicamente com ele. Ora, o fluido cósmico universal, ele existe, ele atua sobre nós e ele é o gerador de todo esse magnetismo. Portanto, quando nós estamos dando um passe, quando nós estamos magnetizando, quando nós somos os doadores de fluidos magnéticos, nós estamos recebendo isso de uma fonte divina, que é o fluido cósmico universal. Então, na verdade, é às vezes um preciosismo se falar em passe anímico. Não, vamos falar em passe, porque nessa altura nós estamos simplesmente considerando toda essa doação, toda essa transfusão, conforme o nosso companheiro César Reis falou, né? Nos centros espíritas, onde teoricamente os espíritos estão trabalhando em muito maior escala, não se concebe que tenham um passe sem a ajuda deles. Seria um contrassenso. Na casa espírita, os espíritos que ajudam e que presidem os trabalhos na casa não estarem ali presentes e contribuindo para isso, né? O passe é sempre, Terezinha, importante a sua postura, você ter o seu pensamento naquele momento voltado para o Pai, com orações, etc. Agora, o principal elemento de um passe espírita, seja de quem está recebendo, como de quem está oferecendo o magnetismo, é uma palavra chamada amor. O amor é que preside isso tudo. A doação, a recepção, tudo isso é um processo, acima de tudo, de amor. Você vai poder encontrar alguns dados mais explícitos sobre essa questão no livro da Gênese, no item 33 do capítulo 14. Ali Kardec coloca toda a orientação sobre isso. Também o professor Edgar Armon tem um livro muito interessante, pioneiro até nessa questão, né? O Jacó Melo, lá do Rio Grande do Norte, tem um livro também, O Passe, né? Martins Peralva, um paulista, Rino Curti, ele tem um livro muito bom sobre isso, né? Terezinha Oliveira, que é uma grande estudiosa, pesquisadora. Então existem muitos companheiros, muitos ilustres pensadores e praticantes do espiritismo que trazem a sua experiência sobre isso. Eu espero poder ter atendido a sua dúvida e que você possa então recorrer a essas fontes. Muito bem, vamos então ao nosso intervalo. Daqui a pouco o nosso companheiro Geraldo estará aí para a nossa internet do bem. E finalmente depois vamos nos despedir de todos vocês. Até já então, meus irmãos. Meus amigos, o tema de hoje na Internet do Bem refere-se a um fato muito comum no nosso dia a dia. São cenas que se repetem e que refletem o quanto estamos nos tornando egoístas, esquecendo-nos do que Jesus classificou como o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sobre esse assunto, assim se expressa o autor desta mensagem. Somos invisíveis? É bem possível que uma grande maioria de nós já tenha se questionado dessa forma em algum momento. Acontece quando se entra em uma loja e o atendente nos ignora, ou quando estamos frente ao balcão de uma companhia aérea tentando saber se o voo está no horário, ou em algumas repartições públicas à procura de informações.
a pessoa que ali está simplesmente ignora nossa indagação, nossa presença. É como se fôssemos invisíveis. Para nós, que lidamos com a imortalidade, que estudamos a respeito da vida que nunca cessa, o primeiro pensamento que nos acode, ao nos sentirmos assim ignoradas, é: será que eu morri e não me dei conta? Teria acaso atravessado a fronteira da vida sem me aperceber disso? Será por causa disso que as pessoas não me veem, não me respondem? No entanto, além dessas situações, de um modo geral, quase todos nós nos movemos no mundo sem darmos atenção aos demais. É assim que caminhamos pela rua, olhando nomes das ruas, números, veículos, sem olhar ao nosso redor. Por isso, é comum esbarrarmos nos outros e não nos damos conta de suas presenças. Esbarramos e continuamos em frente ao encalço do nosso objetivo, sem nos determos sequer para pedir desculpas, ou para auxiliar a pessoa a juntar o que fizemos derrubar com o nosso esbarrão. Isso quando não é a própria pessoa que perde o equilíbrio e vai ao chão. Quando se abrem as portas dos coletivos urbanos, saímos como quem precisa apagar incêndio logo adiante. Alguns vão abrindo caminho à força, batendo com a mochila que trazem às costas dos outros que aguardam nas filas e continuam em frente. Pisam nos pés alheios, mas prosseguem andando, na ânsia de alcançar o seu destino rapidamente, carregam consigo o que estiver no caminho, embrulhos, livros ou pessoas. Mas nunca se voltam para pedir desculpas. Porque nada veem, nada sentem, nada percebem. Somente eles existem no caminho. Em filas de cinema, supermercados, bancos, repartições, a questão não é muito diferente. Pessoas com pressa, com compromissos urgentes, tentam passar à frente de outras que aguardam há muito tempo. Para elas, não existe ninguém mais do que elas mesmas, e o seu problema, a sua dificuldade. Se estamos no rol dessas pessoas afoitas, insensíveis, que somente veem a si mesmas, estanquemos o passo. Olhemos ao redor, observemos, respeitemos os que compartilham o mesmo ônibus, a mesma lanchonete, a mesma repartição pública. O fato de termos que resolver muitas questões não está dissociado da possibilidade de sermos gentis, delicados, atenciosos. Não nos impede de olharmos ao redor, de ceder o lugar a um idoso, a uma grávida, a alguém com dificuldade física. Pensemos que, tanto quanto nós não desejamos ser tratados como invisíveis, não devemos assim proceder com relação aos demais. Somos todos humanos, necessitados uns dos outros. Hajamos, então, como quem já se alçou à humanidade e deseja prosseguir caminho rumo à angelitude, nosso passo seguinte. Meus amigos, esta página pode ser encontrada na internet, nos seguintes endereços: www.portaliseb.org.br ou www.clubedearte.org.br. Despedimos-nos com votos de muita paz, prometendo estar de volta na próxima semana, neste mesmo horário. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então, até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.